minha mantenha de irmandade para os irmãos. Com este projeto que chama BIF nas ciências, não começa aquilo que tem a ver com curso básico de eletrocardiograma. Para permitir que nós fazer vídeos completos de diferentes temas ligados a eletrocardiograma. Desde a semana passada não comecei esse curso, que não tenho disponível na YouTube, através do canal que chama BIF nas ciências, dos vídeos que serão aulas 1, assim como aulas 2. Então, que não pude compreender mais as situações iniciais para poder compreender posteriormente que não podia estar na evidência no eletrocardiograma normal nas casas e posteriormente para poder compreender eletrocardiograma patológico. Outro lado, também na TikTok está também disponível dos vídeos. Para ver que ela comanda, não a pediu para ver como e aulas sequenciais, para ver que ela não a pediu a boca está na assistir vídeo, ou fazer questão de assistir vídeo 1, vídeo 2, assim para poder perceber posteriores vídeos que ela vê. E por outro lado, antes de acabar de assistir esse vídeo, não a pediu, não a agradeceu, se vou baixar um bocadinho para baixo e vou fazer questão de deixar o like, vou deixar o comentário e também vou subscrever na página. Não ficava grato para esse gesto de irmandade que gostava de fazer. Acabou de esquecer como a nós não está ali para ver que não vai muito rápido. Para pior de que tem a ver com ondas, que tem a ver com intervalo, assim, suma que tem a ver com segmento. Suma que não falou na aula, ou suma que não falou na aulas passadas, de como onda tem a ver tudo de flexões que pode olhar, tanto positivo assim suma negativo, que pode olhar registrar na papel de eletrocardiograma. Então, aquelas que nós chamamos de ondas. Para outra parte, que é intervalo? Intervalo e tem a ver com o início da atividade, de uma parte de atividade elétrica do coração até outra parte. Por exemplo, até começar de outra parte. Por exemplo, nesse caso, não há papel de uma intervalo está sendo desde começar de uma onda até começar de outra onda. Então, aquilo que nós temos que considerar de intervalo. Agora, o que é segmento? Segmento é aqueles passos que está deixado entre uma onda para outra onda. Que me está falando como e está sendo desde o final de uma onda até o início de outra onda. Atenção, no papel de intervalo que está sendo de início de uma onda até início de outra onda. O intervalo está sendo final de uma onda até início de uma outra onda. Então, esses e que a nota leva em consideração mangarvias também para ajudar na fazer mangarvias. Muito rápido para papel dessa situação que é muito fundamental, função para ondas, como acabou de esquecer, na aula passada o papel de cada onda que está representando. Muito rápido, vamos fazer o resumo. Onda P está sendo ativação ou despolarização de aurículos, que está sendo, primeira parte está sendo despolarização ou ativação de aurículo de direita, tudo impulso nervoso de coração está começando na aurículo direito. Depois, a segunda parte está representando aurículo, despolarização de aurículo esquerdo. Não tem esse segmento que não pode resistir de onda P até o início de onda Q. Então, seguidamente, nós temos onda Q. Onda Q, que nós falamos como e tem a ver com despolarização de septo. E onda R, que tem deflexão positiva, nós temos mais alto, então, que está representando despolarização de ventrículo esquerdo. Atenção, que é uma coisa muito fundamental. Na despolarização da aurículo direito está despolarizado primeiramente, depois começa vai para o aurículo esquerdo. Direito primeiro, segundo, esquerdo. Mas na ventrículo é um bocadinho é o contrário. Então, o ventrículo direito está despolarizado primeiro, depois vem para o ventrículo esquerdo está despolarizado primeiro, depois vem para o ventrículo direito. Como anda, este exemplo está saindo de que é o mesmo ventrículo para vir para outro lado. Nesse caso, não papel eixo de despolarização. Ok, por outra parte, nós temos onda S, que é primeiro deflexão negativa, depois de onda R. Primeira deflexão negativa antes de onda R, que está chamado onda Q. Segundo, deflexão depois de, já que seria depois de onda R, que está chamado de onda S. E também não tem um outro segmento depois, não tem onda T.
Onda T que está representando, onda T está representando repolarização de ventrículo. Atenção, uma coisa aqui muito fundamental. Agora, onda T tem a ver com repolarização de ventrículo. Para ver aquilo que manda repolarização de ventrículo, para ver aquilo que manda onda T, que está sendo positivo quase na tua derivação, menos um só conhecido derivação unipolar que chama AVR. E AVR indica que onda T está sendo negativo, não sendo, nesse caso, normal. E, por outra parte, nós temos onda U. Onda U, o que está representando? Está representando repolarização de fibra de Purkinje. Ou, se não estou a falar, a repolarização de músculos papilares. Também, e que temos sequência que, nesse caso, a partir já de onda T, e a trabalho, por exemplo, depois de formar onda S, não forma já ponto J, e quem está chamado ponto J? E SD que está chamado ponto J, que seria junction point, em inglês. Ok. É onda J que a gente fala, onda de junção de segmento ST. Então, e da sempre uma referência para o que se contém elevação de infradesnível de segmento ST. Mas, e assunto que não vai para abordar em muitas situações. Acabou de se isso, falou onda U, como é que a sair por confundir com outra onda P, inclusive mais, e tem uma característica muito simples para diferenciar. Ele sempre tem vantagem muito pequenininho. Onda U catagarana, está pequenininho. Para ver que ela comanda e fácil diferença de onda P. Atenção com isso. Onda U, a hora que está presente no eletrocardiograma, que não esqueci de como é normal. E normal para ver como está representando repolarização de fibra de Purkinje. Ok, atenção, não vai rapidamente para que resume um bocadinho também que tem a ver com papel eletrocardiograma. Não falo como papel eletrocardiograma está curioso na 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo. E pode ainda aumentar, por exemplo, se ainda diagnostica uma situação muito específica, e pode deixar ele correr a 50, e pode deixar ele correr dobro, que fala 50 milímetros por segundo. Mas, se aquilo ali deixar assim, valor normal, ok? Sendo assim, não vai dormir. Quando agora que não para tempo, assim suma para comprimento. Quanto que cada quadradinho, não trabalhar mais que quadradinho, porque já que não dá tudo problema, senão posteriormente não pode olhar. Cada quadradinho está medindo na tempo e está medindo 0,04 segundo. Ou se não estiver, ainda não pode transformar na 40 milissegundos. Por exemplo, ele está a cobrir 40 milissegundos. Mas, esse padrão normal. Esse já não falou de li para li. Então, nesse caso, esse que se valor. Agora, para riba, quando que realmente divide de li para li, e divide ao divide 0,1 milivolt. Ou se não mexer ainda, não pode falar como de li para li, não pode medir ainda na milímetro, não estou falando como ainda medir 1 milímetro. Verticalmente, a quadradinha está medindo 1 milímetro. 1 milímetro verticalmente. Atenção. Quer medir como tem, se não me estou medindo na milivolt, assim como na milímetro, o que nós facilitando para não poder resolver nossa situação e então não estou utilizando. Ok. A medição está ajudando ainda a compreender mais a situação. Quando não vai ver cada que pode ser o problema, por exemplo, ou cada assunto ligado a no tema da nossa tem a ver com formação ou melhor, medições de onda. Ok, onda P, que seria o que onda não falou como e ativação e dispolarização de aurículos, quando que essa onda P diminui normalmente. Acabou de esquecer como onda P também na AVR está sendo negativo. Onda P na AVR está sendo negativo. Onda T na AVR também está sendo negativo. Acabou de esquecer onda U está sendo sempre em direção de onda T. Então, sendo assim, se onda T é negativo, onda U também na AVR e por isso, ou aliás, está sendo negativo. Atenção.
que eu uso também muito fundamental. Tanto que onda P pode medir verticalmente e tanto que pode medir horizontalmente, isto é, na comprimento assim suma, aliás, na altura, desculpa, na altura assim suma na tempo, 6 segundos. Então, onda P está medindo 2 e está medindo 0,10 segundos. Para segundo está medindo o valor máximo em 0,10 segundos. Ok, se está medindo 0,10 segundos, significa que uma quadradinho para facilitar, que talvez suba para fixar em um número pode ser um bocadinho difícil. Então, Júpiter é um grupo que trabalha juntamente com o quadradinho. Acabou de esquecer como cada quadradinho horizontal está medindo 0,04, 0,04, 0,004. Então, esta totaliza 0,12 segundos. Então, se ela ser 0,12 segundos, se vamos falar, ainda ser na milissegundo, pode transformar ainda, por exemplo, na 120 segundos. Nesse caso, 20 milissegundos. 120 milissegundos ou 0,12 segundos. Então, essa situação os caras não podem transformar, se não assim, se não mexer, não pode utilizar em milissegundos, ou se não mexer também não pode trabalhar diretamente para segundo. Então, sendo assim, cada quadradinho está sendo 0,4. 0,4, 0,4, 0,4 deve corresponder a 0,12. Mas atenção, o valor não pode falar 12. Então, ele tem que ser 2 quadradinhos e meio. E tem que ser 2 quadradinhos e meio. Valor máximo que pode ter. Cuidado, e tem literaturas ainda mais antigas, está utilizando, está falando com onda P, valor máximo que pode ter, ele 0,12 segundos, que se fala 3 quadradinhos. Mas atualmente, literaturas atuais, está concordando com aquela situação, está preferindo mais usar 0,10 segundos, uma referência. E ser 2 quadradinhos e meio. Para facilitar mais o processo que ainda não técnica é muito fundamental, nesse caso ele não está falando 2,5. Para riba, calma que dividir. Para riba, e dividir para riba, e dividir 2,5 milímetros. Ou, se não me estou a falar, 0,25 milivolt. 0,25 milivolt para riba, ser onda pé. Assim também, não pode ser a milímetro, para medir, para falar 2,5 milímetros. Então, sendo assim, 2,5 milímetros, se nós falar, cada quadradinho para ele vai medir 1 milímetro. Então, nós temos um quadradinho, segundo quadradinho, e suma 1,5, que significa metade do terceiro quadradinho. Nesse caso, nós vamos falar, ele vai medir 2 quadradinhos e meio. 2 quadradinhos e meio, que está correspondendo a 2,5 milímetros ou 0,25 milivolt. Tranquilo e muito fácil. Sendo assim, nós vamos falar para medir 2,5 e para baixo e medir 2,5 desse na quadradinho. Ok. Não vai para esse no papel já de onda P. Não vai para onda, aliás, se é valores, se passa 0,10. Nesse caso, nós estamos começando a pensar na patologia, que pode ser ainda, sobretudo, sobre carga de ventrilo. Não é papel outro aulas que tem a ver já com o papel de agitação do eletrocardiograma. Nesse caso, nós temos o eletrocardiograma normal. E não vai incluir onda Q. Onda Q realmente está considerado como valor normal que pode medir e um quadradinho para baixo, também largura que seja em segundo e que ali passa também um quadradinho. Ou aliás, deve ser menos de um quadradinho. E me estou falando horizontalmente, me fala é espaço, né? E que deve chegar praticamente um quadradinho e menos de um quadradinho. Para baixo, deflexão para baixo e deve ser um quadradinho máximo. Ok. Caso contrário, vamos começar a ter alguma patologia de onda Q. Que me estou falando e calibre esse valor que ou calibre atingir o valor de 0,04 segundo nesse caso um quadradinho completo
de forma horizontal, assim na forma vertical iria ser 0,1 mV, que seria onda Q. Ok, depois onda Q, nota bene onda R. Onda R, similização na manga de derivações que está sendo maior que 5 milímetros. Que está passa S quadrado grande. Então passa quadrado grande. Mas, e tem as situações, independência de como aqui está a voltagem, assim também que as ondas furiadas para ser potencial, por exemplo, se medição sobre tudo para aí. E tem ainda derivações que podia medir ainda, ou nas situações que podia medir ainda menos. Na situação que medir menos, não estava considerado de R negativo. Por exemplo, nesse caso, não está por R. Nesse caso, vai ser R minúsculo. Mas, e que aquilo que tem a análise. Não forma onda R que se depois não vai subir onda S. Normalmente, onda S está passa um quadradinho. E está passando um quadradinho e está atingindo aqui o segundo quadradinho. Aliás, e por ele ainda dois quadradinhos. Suma valores. Bom, para outra parte, para a largura também, que ele passa mais do que um quadradinho, normalmente. Ok. Onda T, se não falar irregularização, desculpa, de ventrículo. Então, sendo assim, não tem ondas que está chamando mais atenção. Onda T, normalmente, e tem morfologias que não está levando em consideração, não propriamente se contagiam. Morfologia que pode ter, por exemplo, onda T picuda, que seria de sua boca de cacho, uma alteração. Assim, nesse caso, seria onda T simétrico, também está sendo uma alteração. Simples de tempo não vai para que tem a ver com onda U sempre está sendo onda de menor, tipo, muito menor do que onda T, assim como muito menor do que onda P. Por outro lado, não ajude outros aspectos fundamentais que têm a ver com o segmento. Não ajude, segmento não, intervalos. Nós não há papel de intervalo, cada intervalos também. Nós falamos como intervalo vai começar a partir do início de uma onda até início de próxima onda. Nesse caso, cada intervalo não tem um intervalo ali, que começa no início de onda P até início de onda Q. Nesse caso, é intervalo que não está chamado. Não está chamado de intervalo PR. Ou se não estiver chamado de intervalo PQ. E está dependendo. Não pode chamar intervalo PR ou PQ. Mas, na máquina de literatura, não há intervalo PR. Então, intervalo tem essa medição. Porque, para ver que é intervalo é muito importante essa medição, para ver que esse intervalo está expressando bloqueio, sobretudo bloqueio auriculoventricular. Então, para ver que é importante essa medição. Quando agora aqui por medir, esse intervalo por medir máximo ou mínimo, para ver tem valor mínimo e tem valor máximo. Qual é o valor mínimo? O valor mínimo está sendo 0,12 a 0. Valor máximo vai ser 0,20 segundos. E significa, esta não pode transformar na quadradinho. Esta não pode pegar no quadradinho para poder facilitar a situação que vai pegar no clicar fixar em mas ele pode ajudar ainda, se não utilizar quadradinho, pode facilitar para poder aprender eletrocardiograma de forma mais fácil. Cada quadradinho quer intervalo de critério. Mínimo é intervalo que ocupa 3 quadradinhos, que é mínimo. 3 quadradinhos está sendo 0,12 segundos. Máximo que eu preocupa e 5 quadradinhos. Que me está falando? É intervalo que preocupa 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Que está sendo o valor normal. 5 quadradinhos está correspondendo a 0,20 segundos. Então, sendo assim, esse é o valor normal. 0,12 a 0,20 segundos. Ou se vamos falar de transformar na milissegundo, por falar 0, ou melhor 0 não, 120 milissegundos a 200 milissegundos. Nesse caso, na milissegundo. Ok.
esse intervalo que nós chamamos de intervalo PR. Além do intervalo PR, nós temos uma outra coisa ali, sim. Nós temos aquilo que nós chamamos de complexo QRS. Complexo QRS tem também simulação. É complexo QRS, como eu estou falando desde o início de onda Q até final de onda S. Até final de onda S. Quando que ser esse valor? Cuidado, para ver, aquilo é muito fundamental, para ver que uma não deve medir. Para ver que QRS por estar muito alargado, que ela também assina de como ele tem alguma patologia. Ele tem ser o bloqueio de ramos ou outra patologia ainda. Então, para ver que ela também é muito importante não medir. Como a canto que medir? Atenção. Ele tem o valor mínimo que pode medir, assim também ele tem esse valor máximo que pode medir. O valor mínimo que pode medir é de 0,06 e o valor máximo que pode medir é de 0,10 segundo. Que seria um intervalo complexo QRS para medir esse valor 0,06 a 0,010. Isso significa que pode medir mais do que um quadradinho e meio, e pode medir de um quadradinho e meio, até máximo 2 quadradinhos e meio. E por ser um quadradinho e meio, se ser menor do que aquilo, ele também não tem QRS pequenino. Então, nesse caso também, para que seja pequenino, está expressando ainda um outro problema, sobretudo taquicardias supraventriculares. Ora, que maior também que ele por expressar ainda outro problema, só como falava, bloqueio por ser ainda taquicardias ventriculares. Bom, essa mais ou menos, e se medição o valor normal que ele leva. E tem ainda a literatura que pode falar como e pode medir de 0,6 a 0,12. 0,06 a 0,12 segundos. Mas literaturas atuais que acertar é da preferir o valor de 0,06 a 0,10 milissegundos. Significa que pode medir máximo 2 quadradinhos e meio. Se passa aquele então, e para ver a QRS está aumentando, o que você fala como está lá. Por outra parte, não tenho, nesse caso, no papel do QRS, não tenho ainda outro intervalo que seja o intervalo RR. Intervalo RR, atenção, é intervalo polivário, que está variando de acordo com a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca está pequenina, assim também o intervalo está reduzido. Se a frequência, nesse caso não falei pequenino não, se a frequência cardíaca está aumentada, nesse caso, por exemplo, maior que 100, nós falamos de frequência cardíaca normal e de 60 a 100. Essa, nesse caso, é hora de frequência cardíaca de nódulo sinusal. Atenção. Para a frequência cardíaca ventricular, nesse caso, ele está sendo assim. Frequência cardíaca, esta está sendo o caso normal. Frequência cardíaca ventricular está sendo de 40 a 60. Essa é a frequência cardíaca ventricular. Frequência cardíaca de fibra de Purkinje, e por ser ainda de menos 40 até menos 40 até 20. Inclusive, tem ainda outros autores que estão considerando ainda até 15. É só para fazer ideia como a coração tem. Para ver que uma frequência cardíaca existe, ou que cada importância, quando não pode detectar, a hora que a aurícula não funciona direito, o que vai acontecer? Por exemplo, e tem bloqueio onde que o impulso canal entra para ventrículos. Ventrículo, através de uma propriedade do coração que é chamada de automatismo, ventrículo em si está contraído para a cabeça. Então, cada essa contração normal está sendo de 40 a 60. Uma frequência cardíaca com bloqueio auriculoventricular, boa de 40 a 60 seria com uma frequência cardíaca netamente de ventrículo e que tem nada a ver com aurícula. Nesse caso, está tendo a dissociação auriculoventricular. Ok? Assim sucessivamente. Então, esse complexo QRS tem esse valor, sim. RR, intervalo RR, tem também esses valores. E outra coisa, não tem outro intervalo, claro, não tem outro intervalo muito fundamental. RR
por isso, como eu falou, está variando de acordo com a frequência cardíaca. E por isso ainda a medição de acordo com o valor de frequência cardíaca, se está normal ou se está aumentada ou se está diminuída. Então, se o valor está depende netamente do valor de frequência cardíaca. Então, no IUB, outra situação que tem a ver com a formação de intervalo QT. É um intervalo muito famoso, sobretudo na hora que tem alteração hidroeletrolítica, sobretudo entre eles transtorno de cálcio. Então, toda a situação que pode acontecer, logo alterando o que tem a ver com esse intervalo, que seria o intervalo QT. Outro intervalo lá no papel de intervalo que é, se uma nova o intervalo está começando desde o início de uma onda até o início de outra onda. Nesse caso, QT. Intervalo QT tem esse valor. Ok. Atenção, porque tem variação também na literatura. Mas, na piscina, os valores, um valor que não pode pegar, um valor normal. Então, valor mínimo de QT é de 0,36,5. Por exemplo, 0,36,5 ou, e tem ainda a literatura que está considerada de 0,37. E tem ainda que está considerado só 0,36, 0,37, nesse caso, segundo, até valor máximo de 0,44 segundos. Se ultrapassar 0,44 segundos, máximo que leva até 0,45. Fica por aí que passa aqui. Apesar de estar dividido também de acordo com o sexo e dividido ainda pecadores, por exemplo, pecadores gordos, é por isso que tem ainda um bocadinho de alteração desse intervalo, esse intervalo QT. Intervalo QT. Nesse caso, é intervalo e também de 0,37 a 0,44. Então, esse intervalo, esse valor normal. Agora, é intervalo por ir curto, assim também que por ir alarme. Então, qualquer um desses que acontecer que esse intervalo está correspondido com outra patologia. Então, não acaba assim, outro intervalo ainda não pode ter, intervalo, que não está falando, intervalo PPP. Intervalo PP. Este também é intervalo está depende, se cá tem dissociação auriculoventricular, e está depende de frequência cardíaca que não tem no paciente, assim também que é intervalo está variando esse valor. Mas, se está na dissociação, está tendo, por exemplo, um bloqueio de terceiro grau, que nesse caso de quilometiar, que deve permitir marcar passo. Senão, probabilidade de perigo bem para ele maior. Então, sendo assim, nesse caso, esse intervalo que não tem uma PP, e está tendo esse valor constante. Mas que valor está sendo independente de que é esse. Então, essa não é papel de patologias de hígado ou não é papel de bloqueio auriculoventricular. Sendo assim, não tem intervalos já quantificados. Não vai ouvir o que tem a ver com segmentos. Segmentos de quê? Segmentos, como não tem segmento? Segmento é tirado desde fim de uma onda a início de outra onda. Nesse caso ali, não teria cada segmento não teria segmento PQ ou segmento PL. Esse segmento, o que não tem que ter segmento? Segmento sempre é fundamental porque está permitindo não acompanhar linha isoelétrica. Cada linha ou se não está chamando linha de base. Cada que está sendo linha de base e que linha que está tomando uma linha de referência de qualquer definição positiva ou definição negativa através de que linha de referência que está permitindo perceber e tem, por exemplo, uma definição negativa ou uma definição positiva. Outra atenção que é muito fundamental, além de esse segmento que não tem PQ, é segmento por estar. No segmento que não está bem, se o segmento está elevado ou se está base de como é que chama, linha isoelétrica. Mas esse segmento PQ, e que tem, por exemplo,
Mas ainda não tem outro ponto de na outro segmento, por exemplo. Mas esse segmento pequeno poderia servir na sua base para diagnosticar aqui tem, por exemplo, um infarto de aurículos. Para que tenha um infarto de aurículos, esse segmento poderia estar elevado ou estar diminuído de linha isolétrica. Ok? Não tem outro segmento, que segmento ST, que segmento mais para falar dele. E para ver, não tem esquecido mais, e tem infarto de aurículos. Não está mais preocupado com o segmento ST do que o segmento PQ, que é um segmento muito fundamental. Normalmente, esse segmento, cada passa, aliás, esse segmento PQ, está depende de como é que está o intervalo PQ ou intervalo PR. Se esse intervalo PR está curto, com certeza esse segmento PQ também está curto. Então, nesse caso, se medição está depende de como é que está, como é que chama, intervalo PQ. Por exemplo, não hesitação ou, por exemplo, síndrome do Parkinson-White, nesse caso ele tem, como é que chama, PQ muito curto, intervalo PQ muito curto. Nesse caso, segmento ST praticamente PQ, segmento PQ praticamente 4 horas. Para estar subindo no próprio intervalo. Ok, não tem intervalo ST, ou intervalo não, segmento ST, desculpa, segmento ST. Esse segmento também é um segmento muito fundamental que eu não tenho de ouvir para poder ter a diferença se conta e tem elevação ou tem diminuição em relação à linha básica, que seria que linha não está falando, linha isoelétrica. Então, a independência de como aquela linha está, assim, como aquele segmento está, mas quem que não pega a sua referência? Ponto J, atenção, quem que ponto J? Ponto J que não importa se deve ser, por exemplo, S ou deve ser R, que está ali. Mas o que é o ponto J para fazer? Se, por exemplo, não tem uma ver com deve ter uma onda S, depois de que a onda S não trabalha no segmento S. Então, nesse caso, nunca tem, por exemplo, porque também pode ter ser ainda, na marca de variações, nunca tem R, S, R'. Bom, por exemplo, nesse caso ali, não tem nenhum. Se não há duas definições positivas, não está sendo como a primeira, não sei, R de independência de como aqui está. Se está pequenino, não está tendo R, S, e R, que S é como chamado de R'. Nesse caso, atenção, assim também vamos ter esse segmento ST, mas levando sempre que zona de que está unido, segmento de que está com o segmento ST até início de onda T, que ela não considera de ponto J, é ponto de junção. Ponto J e ela não pega a sua referência para poder trabalhar aquele processo que nós estamos falando de elevação ou infradesnível de segmento ST. Então, levando em consideração também a linha de base e em consideração a linha de base, eu só não falar linha isoelétrica. E tem definições ainda, essas são um bocadinho que me chega um bocadinho para não poder ficar videoaus. E tem a ver com uma situação de como não pode ter definições. Definições normalmente, definições na derivação A, V, R, não estou dizendo tudo praticamente negativo. Tudo praticamente negativo. Desde onda P, nesse caso não está tendo onda S, não está tendo ligação onda R, nesse caso vai ser um suma negativo, tudo definição garante negativo, não está tendo, e vai ser onda S. E também não está tendo onda T negativa, assim, consequentemente onda U negativa. É na AVN. Do resto, vai ser praticamente positivo. Exceto na V1, V2, também, que não pode ter, não está tendo onda R pequenino, não tem onda S maior, onda S, onda R. Onda R pequenino, onda S maior, depois, nesse caso, praticamente não vai ter onda Q. Mas onda P, qualquer problema da nossa não fala na aulas passadas, uma onda P por zero, isodifase. Alguma atenção. Olha aqui, mini onda P e valores,
um papel na derivação de plano frontal. Agora, cada que vai ser esse valor no plano, naquilo que tem a ver com o plano pré-corneais. Atenção. Para baixo, onda P, lida sempre isomifásico. Primeira parte vai representar o aurículo direito, segunda parte vai representar o aurículo esquerdo. Sendo assim, para baixo vai medir máximo 1 milímetro ou 0,1 milivolt. 1 milímetro para baixo. Que seja a segunda parte de deflexão. Primeira parte, máximo de medir 1,5 milímetro. Nesse caso, que me fala como L de deflexão. Primeira parte, por medir 1 quadradinho e meio. Segunda parte, máximo de medir e 1 quadradinho. Nesse caso, segunda parte de deflexão de onda P. Onda P é pulseiro isomifásico na V1. Nesse caso, se a primeira deflexão é positiva, nesse caso, vai ter 1,5 máximo de medir. Quilo de base, 1 milímetro. E cá por passa essa. Se passa essa, significa que tem crescimento de cavidades. Ok. Sendo assim, por outra parte, de também forma aqui que não está falando de, por exemplo, nós temos onda R, S, R. Nesse caso, vamos falar onda R, S, R'. Que seria onda R que tem S ali, eu mando para falar de R'. Bom, nomenclatura lá de R no espanhol. R, S, R'. Tudo deflexão garante positiva ou não para arriba através de, nesse caso, na V1, ou também não pode olhar alguma alteração desse também na V2. Mas mais por não encontrar na V1. Agora, V3, que pode ser isomifásico. E me fala aqui, deflexão de base quase injusta. D3, nessa V3 melhor. V3. V4 também pode acontecer a mesma situação. De V5, deflexão tem que ser maior com maioritariamente positivo. Nesse caso, uma tem onda S pequenino, onda R maior, V5 ou V6. Então, sendo assim, e mais breve, que tem a ver com a formação de ondas, intervalos ou segmento. Para quem não falou, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo até nesse preciso momento. Não perca como vou aprender alguma coisa importante que pode ajudar ainda para poder o eletrocardiograma sem problema, inclusive para diagnosticar certo ou para descobrir certas alterações que podem levar na diagnóstico. Acabou de esquecer, sempre não pediu, não fica muito grato. Se pode deixar o like, se pode deixar comentários, depois pode deixar dúvida ou pode deixar também algumas críticas, não acerta porque realmente não está para aquilo. Assim também que finalmente vou poder subscrever na canal que chama BIF nas Ciências. Muito obrigado.